Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido PMIS Talk. E hoje eu tô aqui com ele, o Elton Duque. O Elton, que é mestrando em engenharia, correto, Elton? Doutorando. Doutorando, perdão, ele já é mestre, agora está em fase de doutorado. Parabéns aí. E, gente, antes de mais nada, antes de darmos sequência, já se inscreve nas redes sociais do PMI, acompanhe nós no LinkedIn, no Instagram, para você não perder nada. E venha conhecer cada vez mais essa instituição de gerenciamento de projeto que tem feito a diferença aqui no nosso estado. Bem, Welton, olha só, eu brinquei que só o seu currículo é metade do roteiro hoje, né? Você é Ei. doutorando e mestre em engenharia elétrica pela UFES, mestre em administração. Fala um pouquinho aí sobre você, como que você prefere ser apresentado? Bom, primeiramente agradeço aí pelo carinho do convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Sou engenheiro de telecomunicações, sempre mantive a linha de estudos, estudando e trabalhando, né? Então, enquanto eu atuei aí 20 anos, 20 e poucos anos no mercado de telecomunicações, né, em empresas mesmo, conduzindo operações, tanto da parte técnica como gestor, na parte Aham. de assumindo cargo de gestão também, eu mantive os estudos em paralelo. Sempre fui um cara que... Aquela mania, né? Quem gosta de estudar e tá perto ali do ambiente acadêmico acaba puxando isso, né? E eu tinha uma certa vantagem logística, porque eu só descia a escada do meu prédio e, Aham. assim, com um quarteirão eu estava na frente da M Morar, né? Então, onde eu posso Entendi. falar dos locais que eu estudei, Pode, né? pode ficar à Então, vontade. Aqui a então, gente pode tudo. então, eu aproveitei bastante esse momento para estudar, fazer mestrado, fazer doutorado. O mestrado, inclusive, em administração, a minha pesquisa foi em gerenciamento de projetos. Entendi. Então, eu estava sempre ali muito preocupado no dia a dia das empresas, atuando operacionalmente e usando o gerenciamento de projetos, já que o gerenciamento de projetos ele entrou na minha carreira muito cedo. Entendi. Tem já um tempo bom que você é PMP, inclusive, né? Que você tirou a sua certificação. Foi quando? Isso, eu terminei a pós-graduação em 2006, aí em 2006 a 2008 eu tive aquela cumprimento de 7.500 horas, Perfeito. tinha acabado de aprender gerenciamento de projetos, apliquei e aí em 2008, logo no início, em março de 2008, eu fiz a prova, apliquei para a prova e desde então eu sou certificado, né? Que massa, Welton. Bem, gente, então vamos lá. Welton, bem, você tem uma vasta experiência, inclusive, parabéns aí pela formação acadêmica também. E a pergunta, quando a gente aborda esse tema de operações e de gestão de projetos, quais que são as diferenças e também as similaridades que você enxerga? Olha, eu acho que há mais similaridades do que até diferenças, porque quando a gente está no dia a dia das empresas, a gente está conduzindo uma área, está conduzindo um processo de uma área, nós temos objetivos, temos metas, temos prazos, temos quesitos para serem avaliados, temos riscos, então tudo isso está dentro lá do, né, do gerenciamento de Perfeito. projetos. E a única diferença que eu talvez citaria, que é a que muitos conhecemos, né, é que projeto é um esforço temporário, tem início, meio e fim, né? Uhum. Uma operação ela é cíclica. Só que ainda assim, no aspecto da operação, nunca um ciclo é perfeitamente igual ao outro. Então eu poderia dizer que há uma similaridade muito grande entre operação e projetos. Entendo. Quando fala de operação, é mais voltado também pensando em que tipo de operação, né? Eu fiquei pensando aqui na mente. Legal, boa pergunta. Dentro do mercado em que eu atuei, por exemplo, eu atuei muito tempo no mercado de telecomunicações, em Sim. operadoras de telefonia. Então, eu cuidava de um processo de uma área, que é uma área que, por exemplo, cuidava das implantações e cuidava da Uhum. manutenção dos equipamentos. Para que isso acontecesse, tem um ciclo, tem processos pré-definidos, são os famosos PROs, Ok. né, os procedimentos operacionais. E cada PRO desse é como se fosse um microprojeto dentro do contexto daquela área toda. Você tem que Ok. executar coisas, você tem consumo de recursos, você tem alocação de recursos, você tem prazo, você tem encadeamento de trabalhos, então você termina um PRO para executar outro. Então essas coisas estão muito inerentes na natureza, né? Do processo aí de indústria, vamos dizer assim. Entendi. E perfeito. Junta muito o aspecto de logística também, né? Tem um peso Sim, muito grande. sempre. Entendo. E aí, dentro disso que você falou, estava comentando a questão da aplicação de ferramentas e práticas de gestão de projetos muitas vezes, só que a gente consegue utilizar isso dentro de operação. Exatamente. Muitas vezes as pessoas têm lá os conhecimentos das áreas, dos processos das suas áreas, né, da Uhum. sua atividade dentro lá de uma área organizacional, mas aquilo não está, às vezes, tão materializado em termos de mostrar para todo mundo em que passo está determinada atividade, por exemplo.
Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu pegar às vezes um certo trabalho que está em andamento e botar um Gantt numa TV de 14 polegadas, porque toda a equipe visse como estava o andamento de algum trabalho, era uma coisa que dava visibilidade, era uma potência de comunicação do trabalho. E isso envolve as pessoas. Entendi. Então, isso era muito legal. Inclusive na área operacional, que é no chão de fábrica, que é você ter artefatos de demonstração da evolução dos trabalhos, eu usava às vezes as próprias ferramentas de gerenciamento de projeto para fazer essa demonstração. Entendi. Perfeito. Então, principalmente, dava para aproveitar tanto nessa parte, a parte técnica, como também alguns pensamentos que hoje são muito. A comunicação evoluiu, né? A comunicação, eu penso que da época própria que você se certificou, que você iniciou a sua jornada, para hoje evoluiu muito. Isso. Eu não sei se para ficar mais fácil ou mais difícil, também tem essa dúvida, né? Sim, Os meios de comunicação aumentam. Eu tenho uma visão de que os building blocks, as bases, elas são ainda extremamente úteis. O que a gente tem que tomar um cuidado hoje é de não exagerar. Ok. Não achar que todas as ferramentas vão ser aplicadas a todos os contextos. A gente tem que ter uma parcimônia, uma certa paciência para fazer uma seleção daquilo que é necessário. É ser o mais limpo possível na hora de usar as ferramentas para que isso não impacte as pessoas e às vezes nem impacte os processos em si. Porque se você gasta energia demais querendo demonstrar ou querendo forçar uma ferramenta... Forçar a aplicação da ferramenta. Você mata o processo. Sim. E isso é ruim, né? Não, e isso que você jogou, eu tenho uma frase que eu falo muito, né? Eu uso muito, tanto no dia a dia, com empresas, com colegas, que é a questão de que, gente, não é porque você tem um martelo que tudo na sua frente é prego. E é aquela síndrome, né? Eu acho, principalmente, não tem a ideia da ferramenta nova? Nossa, isso. Ganhei uma ferramenta. Isso, aí traduzindo isso para o contexto. Aprendi uma técnica, aprendi uma ferramenta. Eu não tenho que necessariamente ter que aplicar ela no outro dia. Tem que ser algo ali dentro do nosso repertório, né? Mas bem, e aí você me contou muito sobre desafios, é uma jornada longa, e quais que foram, dentre esses desafios, o que te chamou a atenção de que você poderia usar esse conhecimento que você tinha de PMBOK, dos direcionamentos de gerenciamento de projeto, para essas áreas mais voltadas para operações? O meu primeiro... Operações, de modo geral, sempre tem aquele momento em que elas precisam passar por melhorias contínuas. Às vezes a melhoria de pequena escala, mas muitas vezes também de grandes escalas. Essas de grandes escalas acabam sendo um projeto no meio do percurso. E aí, meu primeiro grande impacto e experiência foi quando eu desembarquei em Angola. Em Angola? Em Angola. Eu terminei a pós-graduação de gerenciamento de projetos, um mês depois eu estava em Angola. Que legal. E aí, trabalhando numa empresa, também uma operadora de telefonia, eu já tinha esse know-how, essa experiência profissional. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com um caos pleno. Tinha muitas iniciativas, coisas que precisavam ser implantadas, coisas técnicas que precisavam ser escoadas, coisas até muito básicas para uma operadora de telefonia poder funcionar. E aí, as pessoas muito perdidas, tratando aquilo tudo como se fosse um escopo fragmentado. Entendo. As pessoas tinham noção do que tinha que fazer. Qual é a atividade dela, mas sem um contexto global. Sem uma integração daquilo tudo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pegar isso e organizar em EAPs, transformar as iniciativas em agrupar, categorizar, e aí começar a alocar os recursos um de cada vez, porque também não dava para sair executando tudo. A empresa tinha várias necessidades simultâneas, então estava todo mundo executando coisas, trabalhando, mas o trabalho estava sendo inefetivo porque não tinha uma coordenação. E aí foi nessa hora que eu entrei com projetos. E a primeira coisa que eu comecei a fazer, eu gosto de brincar que a minha primeira grande experiência como gerenciamento de projetos foi ser uma metralhadora de project charters. Sério? Eu fazia um project charter por semana. Então, cada projeto que batia, eu ia lá, conversava com as pessoas, com os stakeholders da área, mapeava aquilo tudo, fazia aquela EAP de alto nível mesmo. E entregava. E divulgava. Cuide disso. Isso. E conversando com a diretoria, conversando com várias pessoas isoladas para congregar aquilo. Chegou uma hora que as pessoas começaram a perceber que a organização otimizava a aplicação dos recursos. Facilitava ali o trabalho, né? Isso aí.
E aí, mesmo assim, eu era um noviço nessa área. Eu falei assim, poxa, eu tô aplicando uma técnica, mas eu ainda não vi o resultado dela. Então, para mim também era uma preocupação. Eu falei, será que esse negócio dá certo? E Entendi. aí, com o tempo, né, usando as técnicas, usando o project, agregando as equipes, informando o objetivo de aplicação daquilo tudo, sai o primeiro projeto, ele é executado dentro de um resultado bom, né? Que foi a implantação, na época foi a implantação do sistema VoIP da operadora, por exemplo. Entendi. Entre as filiais. Isso antes de 2010, né? Isso foi aí, já era 2000, finalzinho de 2006 já. 2006, nossa. Então, e aí quando o pessoal viu que coordenar um projeto dava resultado, isso deu o pessoal adquiriu confiança. Né? Entendi. Não, e aí você mencionou que isso tudo realizando em outro país. E o impacto cultural para realizar isso? Total. Foi É assim, uma experiência incrível. A equipe era daqui? De onde que era a equipe? A equipe era angolanos, israelenses, brasileiros, portugueses, tinha colombianos, tinha Uma miscigenação é uma pura. miscigenação enorme. Mas tinha uma coisa engraçada que assim, o pessoal da área de TI, dessa parte de tecnologia, eles são muito parecidos, mesmo que de culturas diferentes. Ok. Né? Eu acho que o que pega talvez as diferenças culturais, alguns aspectos talvez religiosos, por exemplo. Eu em determinado momento eu liderava um grupo de 20 e poucas pessoas, tinha lá 4 israelenses. O cristianismo não existe para eles. Né? Então, a gente tem que ter certo cuidado, mas no trato do dia a dia. Mas na hora de executar um projeto, botar a mão na massa, isso não dava tanta nesse aspecto desse trabalho, não dava tanta diferença assim, não. A integração era boa. Entendi. Não, bacana. Eu imagino essa questão quando eu falo. No caso, claro, o desafio lá, ainda assim, vocês possivelmente tinham que fazer uma comunicação em inglês na época. Apenas mesmo. Inglês, somente inglês. Entre nós ali, às vezes com os brasileiros, né? Mas assim, até entre nós, porque a gente estava sempre interagindo muito em equipe. Acaba acostumando ali no dia a dia até para manter a prática. E é um impacto também, né? Porque, tipo assim, a gente fala muito, eu percebi muito isso, né? Que o inglês que é falado em uma determinada região para outro país muda muito, né? E às vezes quando o pessoal já tem uma outra segunda língua, coisa do tipo. Então, eu imagino que tenha sido um desafio e tanto. E dentro disso, né? Dentro dessas empresas de telecom que você passou, tem alguma ferramenta, algo que por acaso você carrega até hoje, digamos assim, eu falo, né? A gente vai adquirindo experiência, vai adquirindo bagagem e característica, ferramenta, prática. Tem algo que conservou? Tem uma coisa que eu conservo até hoje em gestão, que é quando você tem um escopo que você consegue dividir ele em tarefas e você fazer a gestão dessas tarefas. Quebrar o escopo. Quebrar escopo, cumprir a regra do 880 horas, nomear os donos dessas tarefas, donos únicos, né? E acompanhar, fazer uma rotina de acompanhamento semanal, quinzenal, depende muito da maturidade das equipes, né? Mas eu acho que para dar muita objetividade no mundo em que a gente coordena processos de trabalho técnicos, a gestão de tarefas é uma grande coisa. Não, com quantas vezes só o fato de você, às vezes eu brinco, às vezes a gente pega um Excel, sai listando ali, elencando, beleza, as tarefas que temos em aberto são quais? Aí, a partir disso, já gera uma clareza. Nossa, era só isso que tinha pra fazer? Exato. Parecia tão bizarro. Perfeito. Essa questão realmente quebra de escopo é uma arte, né? Tem até uma experiência que eu tô lembrando aqui, que foi muito legal. Como lá na África que eu aprendi e adquiri essa competência aplicando lá. Eu já tinha uma coisa de gerenciar tarefas antes de ir para a África, mas depois que eu cheguei lá, que eu comecei a gerenciar projetos, eu usava o Project, né? E eu tive que aprender Visual Basic for Applications, programar no Project, para poder gerenciar os projetos conjuntamente com as tarefas da minha equipe. Minha equipe tinha coisas operacionais, mas tinha projetos interferindo, cuspindo tarefas para dentro das tarefas operacionais do dia a dia. Entendi. Isso tinha que rodar como uma macro, alguma coisa do tipo? Aí eu rodava macros para o quê? Para definir priorizações, para definir determinados aspectos e principalmente, uma vez por semana, eu apertava um botão, ela mandava um e-mail para cada pessoa da minha equipe com a lista de tarefas que ele tinha para cumprir, priorizadas da mais importante para menos importante. Então ele estava sempre com o topo, sabendo o que ele precisava fazer. E a equipe fica extremamente confortável com isso.
Entendi. Equipes técnicas, eu tive também uma experiência de usar esse tipo de artifício dentro da Vivo, onde eu também coordenava tarefas. As equipes ficam confortáveis, porque as pessoas sabem, pô, o que eu tenho para fazer? Então tá lá. Entendi. Ela tem como consultar. Isso. E é engraçado você mencionar, nessa época já usei essa ideia de semanal, que depois vem com a parte de agilidade quando se torna mais popular, a questão das sprints, né? Exato. Por mais que eu não. Aí é até uma curiosidade, né? Eu não tenho tanto contato com essa parte de telecom. Mas normalmente, no gerenciamento de operações, e mesmo quando a gente vai fazer lá de um planejamento, ele costuma seguir muito mais o waterfall, né? Então, Sim. não costuma ser algo tão aberto. Isso. Em telecomunicação também flui dessa forma? Também, alguns processos sim. Mas como uma natureza assim, puxando para o ágil. Mas voltado para dentro da área de Waterfall TI? incremental, vamos ok. dizer assim. Que envolvem trabalhos técnicos, trabalhos administrativos, trabalhos. Tem uma mistura que ela é muito incremental. Porque se você pegar um PRO em si, ele gera um grupo de tarefas que são coisas que são executadas dentro de uma sprint, por exemplo. Tudo bem. Então, Às vezes é aquilo, às vezes a gente tá praticando aí, nossa, tal metodologia dá tal nome. A outra, eu falo, mais importante do que o nome é sempre o resultado, né? sempre. Perfeito. E aí nisso também você comentou comigo, né? Que teve várias áreas de atuação, né? Governo, mineração, telecom. O que você vê, digamos assim, de similar? O que você vê de distinção? Onde que foi os maiores desafios em relação a isso? Olha, eu acho que o maior desafio é você congregar as pessoas para o mesmo objetivo, para o mesmo norte, mostrando para a turma a importância do resultado. Certo. Então, esse gerenciamento de você usar as ferramentas e tornar as pessoas, permitir que elas executem um trabalho de forma organizada, seja qual for a ferramenta, isso torna as pessoas, de modo geral, nas minhas experiências que eu tive, tornam elas mais assim, elas se sentem mais orgulhosas do seu trabalho. Elas veem resolução acontecer. Elas veem que aquilo ali dá certo, entendeu? E quando você, no meio dessa manada de tarefas, né, que você dispara para uma equipe, misturando projetos e processos, quando a equipe percebe que há uma priorização do ponto de vista de quem está gerenciando a equipe, eles também se sentem muito confortáveis com isso. Então, o desafio é aplicar uma ferramenta de maneira adequada e conversar muito, comunicar muito com as equipes, se comunicar bastante. É aquela história, a equipe ela precisa ter sempre o norte do que por que aquilo está sendo feito, ela precisa entender que a metodologia aplicada não é um desgaste. Eu costumo dizer que metodologias de gestão são um mal necessário. Você tem que usar as ferramentas, mas de forma que elas exijam o mínimo de energia possível, porque a ferramenta em si é overhead, se a gente pensar bem. A ferramenta em si ela não agrega valor a produtos finais. Perfeito. Mas ela é necessária para evitar desperdício. Ela tem que ser um caminho e tipo, o papel final da ferramenta tem que ser facilitar o trabalho. Exatamente. E trazer resultado. Agora não pode ser o contrário, que é aquela burocracia. Olha, temos que adotar tal ferramenta. Exato. E aí você mencionou outro ponto importante, que é aquilo, né? Digamos assim, ainda que eu tenha que guiar uma equipe em relação ao uso de uma ferramenta, pelo menos isso é dentro da minha visão, dentro da experiência que eu tenho. Se a equipe enxerga aquilo como uma mera obrigação, sem ver um resultado, ou uma melhora de desempenho, uma redução de custo, isso. Entende? Na aplicação daquela ferramenta, ela só vai ser utilizada enquanto for uma obrigação com alguém fiscalizando. Isso. Aí, no momento que você perder aquela fiscalização, aquela obrigação, aquilo tudo que você construiu vai pelo ralo. Exato. É mais fácil se a gente construir da base, né, entendendo as necessidades, né, como você bem mencionou. E aí, dentro disso, também eu puxo por outro ponto, né? Coincidentemente, a gente estava até falando num outro episódio aqui do nosso PMIS Talk, pessoal, por isso que não pode perder nenhum. Então, se você ainda não assistiu os episódios passados, corre lá, assiste os episódios passados, aproveita. Se ainda não seguiu os canais
do PMI, segue, estamos em todas as redes sociais, ou pelo menos nas principais, e nos acompanhe. E bem, e aí retomando, por que eu puxei esse ponto? Porque estávamos falando em relação às gerações. E pelo tempo que você está de experiência, essa questão de gerenciamento, eu falo que não é uma ciência, por mais que acaba sendo aplicado por pessoas que vêm de exatas, é uma ciência muito mais humana. E como que você vê as mudanças em relação à comunicação, em relação à gestão de equipe ao longo desses anos, Welton? Isso é uma pergunta excelente, porque eu posso comparar muito bem hoje, né? Eu coordenei equipes, sei lá, faz 20 anos, e hoje eu coordeno algumas tarefas de alunos, por exemplo, né? Dentro da UFES, onde eu estou trabalhando em um projeto de pesquisa. Essas pessoas, a gente mudou o entendimento de alguns vocábulos, mudou a profundidade de entender conceitos básicos das coisas, mudou às vezes até um senso de responsabilidade com horários, com objetivos, e a gente tem que ter muito tato, muita cautela para lidar com essa nova geração, vamos dizer assim, a nova geração Z. Eu percebo que o desafio é um pouco maior, mas ele não é tão maior assim. Eu acho que todo o envolvimento de mostrar perspectiva, objetivos e fazer a pessoa se sentir útil, porque é um desafio você virar para uma pessoa, liderar essa pessoa de forma que ela faça coisas em que ela se sinta útil. E que ela não tenha só o sentimento de que ela está fazendo alguma coisa porque alguém está pedindo, porque o chefe está pedindo. É sério? Perfeito. Então, assim, o desafio do gestor hoje é estar sempre trazendo para o curto prazo, mostrando que precisa ser feito agora, e sempre associando com os objetivos de longo prazo que vão ser conquistados com aquilo. Não, perfeito. E dentro disso que você trouxe, eu estava refletindo, eu falo, cada dia eu fico aqui, mas eu fico refletindo também dentro do que a gente está falando. E eu acho que principalmente não há um entendimento de melhor ou pior. Algumas pessoas tentam rivalizar essa questão de geração. Gente, pelo menos dentro da minha concepção, isso não existe. São pessoas criadas em condições distintas que, obviamente, têm uma cultura, possuem um background diferente entre si. E aí agora realmente é um processo de adaptação. E bem, a tecnologia vem evoluindo cada vez mais rápido, trouxe um impacto grande. A tendência é que talvez as próximas gerações evoluam. Eu ouvi algumas pessoas falando, né, daquele aspecto de que de uma geração para outra tinha aproximadamente 15 anos. Sim. Penso eu que aí eu não sou filósofo, né? Mas penso eu que com a globalização, onde alguém no Brasil pode estar convivendo através de vídeos, através de redes sociais, mais em uma cultura, por exemplo, oriental. A nossa tendência é uma mudança cada vez mais rápido, né? Então, mas bem, mas para não fugir tanto do que a gente está falando, eu vejo que você, dentro disso que você tem falado, Elton, e é algo que eu concordo também, o foco voltado para pessoas e o foco voltado para a equipe. A gente é aquilo, né? A gente constrói times, o time constrói o resultado. Exato. Comenta a respeito disso pra gente. A primeiro lugar, as pessoas. Sempre. Isso não quer dizer que as coisas sejam só conversar, porque nós precisamos estar sempre muito atentos em deixar claro que objetivos precisam ser alcançados. Perfeito, perfeito. Não é anular processos, pessoal. Antes que o pessoal... Não é anular processos. Não é passar a mão na cabeça. Não é facilitar demais as coisas para um em detrimento de outro. Porque o gestor ele tem essa função de estimular que a pessoa busque, que ela cresça, que ela saia de um estado, às vezes, de procrastinação. Né? Então, a gente tem que estar atento com isso. E no final das contas, se a gente consegue explicar para essa pessoa que ela está dentro de um contexto de equipe, que essa equipe está executando um trabalho que tem um prazo para ser cumprido, tem um objetivo a ser conquistado dentro de um determinado prazo,
né? Ela tem que entender que isso precisa ser cumprido. Né? E se isso ficar muito pesado, aí eu vou dar uma de gestor aqui. Liberta a pessoa. Se ficar muito cansativo, porque às vezes a pessoa ela não está psicologicamente adequada. Uma pessoa que entra numa equipe de trabalho para conquistar um objetivo dentro de uma equipe, ela já assinou um contrato na entrada dessa equipe. Ela já assumiu uma certa responsabilidade de estar ali, de crescer, de absorver os desafios, né? De agregar, de aprender. Né? Então não dá para ela ficar totalmente parada ali também. Claro, o gestor ele faz algumas ponderações individuais, então o trato tem que ser individual. Sim, sempre. Exato, e cada vez mais, né? E cada vez mais, e muito conversado. Né? Porque essa execução do trabalho ela precisa acontecer, ela pode ser, ela pode melhorar a vida de alguém que está em estado de inércia ou de alguma questão pessoal, em termos de improdutividade, né? E mesmo assim, se com todo o ferramental, com toda a ajuda do grupo, com toda a atuação de liderança que você exerce sobre a pessoa, ela ainda não responde, aí nós temos que tomar outra medida. Às vezes é uma medida que não é fácil, né? Alocar para outro grupo, às vezes até desligar do grupo. Então, Perfeito. Sim. Não há assim, não sejamos assim, não há parcimônia nessa hora. Claro. Tem que haver o profissionalismo mesmo nos momentos difíceis, né? E isso aí que você mencionou também, uma saída às vezes é, digamos assim, às vezes eu tenho um goleiro jogando no ataque, um lateral jogando no meio de campo, às vezes é uma questão da gente alocar a pessoa com a devida atividade. É comum, inclusive, ocorrer, às vezes, de um profissional que faz bem uma atividade ser alocado em uma outra e não performar tão bem, né? Exato. Então, e aí eu acho que entra essa questão, que as pessoas hoje, elas se preocupam talvez um pouquinho mais com como que eu estou me sentindo. Isso. Em detrimento àquela questão de, tipo assim, antigamente tinha muito teu da obrigação. Eu preciso trabalhar, né? Eu preciso fazer a qualquer custo. Hoje não. Essa questão da satisfação já tem um peso grande. E nós temos uma oportunidade fortíssima na resposta que essa pessoa pode encontrar nessa pergunta que ela faz. Como eu estou me sentindo? Né? O gestor tem que conduzi-la sem responder. Conduzi-la a se sentir produtiva. Perfeito. Só isso. Para mim, assim, é um dos nortes em muitas situações de diferentes psicologias que eu já atuei, liderando grupos, equipes. Se você chegar e tornar essa pessoa útil, fazer ela se sentir útil dentro de um contexto, ela vai ficar feliz, vai te agradecer, vai contribuir para o grupo e vai diminuir os conflitos, né? Sim, então, você dá uma oportunidade, dá um caminho, dá uma alternativa. Bem, Welton, agora para quem nos acompanhou já até esse momento, falamos da parte bonita, né? Falando da parte bonita. Isso. Agora vamos falar, e aonde ocorrem os maiores erros quando eu falo de gerenciamento de projetos dentro de ambientes que são relacionados a operações? Quais são os maiores erros que você acompanhou aí ao longo dessa trajetória? Eu acho que com determinadas pessoas se apaixonam muito por técnicas e processos e querem empurrar aquilo de uma vez por toda. Né? Esse é um erro. A questão de ficar muito apegado a algo? De querer, o cara está aprendendo uma coisa nova, ele quer botar aquilo para executar dentro do time dele e sai empurrando tudo para o time fazer. Isso é um erro crasso. Outro erro que eu vejo muito assim, é excesso de controle. O microgerenciamento, né? Isso, excessivo. É tipo a experiência de uma empresa que os gestores demandavam muitas horas por semana para ficar fazendo microgerenciamento. E isso é muito ruim. Isso tomava tempo dos gestores para estar com a sua equipe, por exemplo. Então, microgerenciamento. Eu tenho até uma experiência muito legal, posso falar? Que me veio aqui agora. Eu trabalhei numa determinada... Eu não vou revelar o local para não ficar deselegante. Mas eu entrei num determinado local para trabalhar como gestor de projetos. E a pessoa, o meu gestor, toda hora pedia a secretária dele para vir marcar uma agenda comigo. Toda hora. Assim, eu recebia pedidos de agenda, assim, constantemente. E isso fisicamente? Fisicamente. O gestor não falava comigo, pedia a secretária para falar comigo. E chegou uma hora que eu percebi que ele estava metralhando sem organização, né? E aí, o que aconteceu? Eu pegava o celular na frente da pessoa e falava assim, tá aqui, data tal, hora tal. Chegou mais ou menos uns 10 dias depois, a pessoa já estava me pedindo coisas que estavam sobrepondo ao que já havia sido pedido. Agendas sobrepostas, né? E eu falava assim, ó, ele já pediu uma coisa nessa data, tal,
Então, devolve para ele que essa data já está ocupada porque ele pediu. Ok. Fim da história para não me alongar. Eu comecei também a anotar o quanto de tempo que eu gastava só com esse overhead de reuniões, etc, etc. E eu metrifiquei. Eu não vou falar quantos meses eu fiquei nessa função, senão eu revelo. Alguém vai olhar no meu LinkedIn e vai saber onde é. 76% do meu tempo sentado em reuniões. Não. 76. Então eu fiz a métrica lá, das 8 horas por dia e tal. Então, o microgerenciamento, esse excesso destrói objetivos, destrói pessoas, pessoas se sentem improdutivas. Né? Eu tinha reuniões que eu participava, parece que eu estava dentro de um divã de pessoas fazendo desabafo, sabe? Era um negócio mais terapêutico do que falar de produtividade. Mas já existiu, isso aí, a questão do microgerenciamento, ele principalmente, eu falo, né, para as pessoas que que gostam de autonomia. Para mim, isso, a questão de microgerenciamento seria um vilão terrível. Eu acho que me mata também. Mas, tipo assim, já teve casos de... Aí as pessoas que não gostam de ser microgerenciadas têm uma tendência a também não microgerenciar. Mas já teve casos também de colaboradores pedir o inverso? Fulano, gostaria de ter aqui uma meta melhor, ou de estar mais presente, coisa do tipo, que eu já passei por essas situações. Eu só tô acostumado à questão de, beleza, me dá a demanda que eu vou cuidar e me deixa cuidar. Mas, tipo assim, eu tenho pessoas que, Adriano, eu prefiro estar ali com alguém me guiando. Quando você faz uma liderança de equipe, que você tem os pontos como se fosse uma sprint review. Ok, beleza. Você ali sempre nivela. Então, você sempre nivela as expectativas e as pessoas que estão envolvidas com seus trabalhos. Então, assim, comigo nunca aconteceu de alguém me pedir algo a mais, muito a mais. Claro, pede uma coisa assim, pode ficar com essa tarefa, ela é um pouco mais desafiadora, normal. Mas de a pessoa se sentir assim, pô, eu tô subgerenciada, por exemplo, eu tô subdemandada, isso não acontece. Porque nesse nivelamento que acontece, não quer dizer que todo o esforço fica flat para a equipe toda. Esse nivelamento, a própria equipe sabe a coesão das suas competências, então quem recebe mais tarefas, a equipe aceita. E tem pessoas que recebem um pouco menos e a equipe aceita. Como é que esse aceite é feito? Catalisando com muita informação e conversa da liderança. Tem que, assim, sempre o tempo todo mostrando aonde a gente quer chegar, o que cada um pode fazer. Então, não, e tendo essa harmonia também, né? Isso. Eu acho esse também foi um ponto bacana que você falou. Tem pessoas que estão ali dentro da equipe, principalmente hoje, que tem o objetivo, de repente, de crescer mais, e tem pessoas que estão satisfeitas com a posição. Isso. Normalmente, quem tem esse perfil de querer mais, vai realmente chamar mais demanda. Perfeito. São essas que seguem adiante, que viram gestores. Como gestores, nós formamos gestores também. Então, isso é um caminho natural. Você tem acompanhado, Elton, isso agora já é a parte que já foge do roteiro, né? Do script. Mas você tem, você tem acompanhado que tem tido estudos em relação a ter uma redução do desejo por liderança. Que antes era o sonho de, não sei um percentual, mas de grande maioria dos profissionais, e que agora vem passando, pelo menos as pesquisas, né, indicam, está tendo uma redução nesse desejo. Olha, eu vi na prática isso acontecer já há muito tempo. Eu já vi grandes pessoas com uma capacidade muito grande, estou falando de coisa de 20 anos, tá? Vamos lá, 20, 25 anos atrás, quando eu entrei no mercado. Eu já vi pessoas que eram líderes natos e não quererem assumir posições. Porque o líder nato mesmo, ele se questiona. Então, isso é uma coisa antiga, não é tão nova, não. Entendo. Mas o que eu entendi a sua pergunta, e hoje eu percebo que tem menos gente, pessoas menos ainda querendo fazer isso, porque eu não sei, as novas mentalidades, elas sentem um embate muito forte de pegar e se responsabilizar por um grupo, pela condução de um grupo. Porque isso demanda energia. Uma coisa que eu sempre falei, o gestor sempre trabalha mais. Principalmente quando ele está no início de maturação de equipe. Então, assim, hoje, quem não está querendo é por causa dessa responsabilidade que ela demanda. Né? Se quer fazer a coisa certa, séria, demanda.
Mas eu acho que é meio que um paradoxo. Tem gente que não queria assumir liderança, mas eram líderes natos. O bom líder ele não se reconhece como ele não diz que é. Ele não fica falando que é, ele simplesmente é. E quando ele é demandado a assumir posições de liderança maior, ele não quer, às vezes, galgar, porque ele não se sente preparado. Ele tem aquela. A síndrome do impostor? Não, é o reconhecimento da autoignorância, às vezes o reconhecimento de que ele fala assim, eu quero um pouco tempo mais para aprimorar mais a minha competência. Mas quem é que tira esses bons líderes do lugar? O próprio bom chefe dele, que também faz esse trabalho de mentoria, né? Liderança é uma cadeia, lideranças boas, gerando lideranças boas, ela é uma cadeia conectada de boas mentorias. Perfeito, concordo. Então, e eles, quando eles são demandados para ir para frente, eu quero você aqui, ele vai. Os bons gestores aceitam. Os bons líderes que têm autoconfiança, eles vão. Hoje, talvez, demore um pouco mais esse processo, porque formar bons líderes está mais desafiante, né? Entendo. Dado esse contexto que a gente não quer classificar como diferente, mas algo diferente tá realmente acontecendo na força de trabalho e a gente tem que se adaptar a ela. Não, perfeito. Perfeito. Tá tudo bem. E aí a gente falou bastante agora do aspecto humano, né? A gente reforçando, né, esse ponto de que dentro da gestão a equipe, as pessoas são foco. Mas eu queria saber também de você como que você enxerga as evoluções agora tecnológicas, as evoluções de ferramentas. Como que você tem visto isso aí? Como que é a tendência? Cara, eu sou um apaixonado por ferramentas. Para mim, ferramentas bem aplicadas, né? Se tiver em nuvem, for rápido, computacionalmente claro, me permitir fazer determinadas customizações, quanto mais melhor. Eu adoro inteligências artificiais, ferramentas dashboards, isso tudo para mim é perfeito. Não pode empurrar sem dominar a ferramenta. Isso aqui não pode. Mas eu sou completamente, para mim, toda evolução tecnológica nesse sentido, ela é sempre muito bem-vinda em qualquer contexto de gestão. Perfeito. Se for algo que agiliza o trato do dia a dia, tá valendo. Posso dar um exemplo? Fique à vontade, por favor, deve. Quando eu comecei a fazer mestrado na UFES, eu parei minha carreira, voltei para fazer mestrado em engenharia elétrica, deu segmento. Eu nunca tinha mexido ainda com ferramentas online tipo Trello, ClickSign, essas ferramentas. Né? E eu aprendi ali, desenvolvi e comecei a gerenciar o próprio projeto em que eu era pesquisador. Né? Eu peguei essa adaptação e fiz um copy-paste para dentro do escritório da minha esposa, por exemplo. Ok. Então, uma ferramenta que me deu uma revolucionada geral, assim, ela adora. Aquilo me um Trello, eu estou gerenciando um escritório de advocacia com Trello. Que massa. Percebe? Então a ferramenta ela é sempre muito bem-vinda. Agora, nós temos que ter muito cuidado para não empurrar garganta abaixo. Entendi. Não sair pegando a ferramenta e empurrando. Né? Eu tenho uma outra experiência sobre o Scrum, por exemplo, o Kanban, né? Usando essa questão de cartões que seguem um passo a passo. Eu sou um fãzinho, um fã de questão de post-it, né? E foi até uma luta, né? Eu brinco, igual aqui nesse painel, cada aba dessas é uma fila. Era uma fila. Mas conte essa experiência. Eu já gosto muito. Parece que já estava meio. Essa metodologia de gestão ágil já era uma coisa meio inerente das coisas que eu venho fazendo. E aí, eu, numa experiência de gestão numa outra operadora em Minas Gerais, eu comecei a ter mais contato com o Scrum, né? Comecei a ler, estudar. Eu falei assim: eu quero testar isso com a equipe. Eu não fui para um Trello, eu não fui para uma ferramenta online. Eu precisava primeiro ver como é que a equipe ia se adaptar usando o básico, né? O post-it mesmo. Então fizemos um quadro, desenhamos as linhas, tinha uma parede, ficava exposto para toda a área de engenharia e operações da empresa. E as pessoas começaram, quando você começa a ver que o post-it está funcionando, que as pessoas estão gostando, está entrando no comportamento, aí sim a gente começa a aumentar o grau, põe a ferramenta para agilizar, para melhorar, para tirar estatística, para fazer medições mais rápido, tudo mais, né? Concordo demais, porque essa questão, a gente começa com o que é mais visual, o que está ali no ambiente, e posteriormente, bem, quando você domina a técnica, digamos assim,
e adaptando ela conforme a sua realidade, aí é mais fácil você, por exemplo, rever isso dentro do online. Mas o online uma rota de fuga perigosa, né? Se você fica só nele, ou se você já começa nele, tem uma chance maior, às vezes, de não ter uma eficiência. Isso. Perfeito. E aí, reforçando também, dentro disso que você mencionou, hoje, o Elton, você aplica ou você convive mais com metodologias mais tradicionais, mais ágeis, híbrido já tomou conta? Eu acho que eu sou híbrido. É a miscigenação. Eu sou bastante, para alguns aspectos, mais waterfall, para outros aspectos, eu sou mais agilista. Eu sinto, pelo que a gente conversou aqui, que você é bem aberto àquela ideia do que funciona para aquela necessidade, né? Eu tenho uma preocupação muito genuína na adaptação da equipe. Ok. Eu tenho sempre aquela preocupação de a equipe não achar que é só mais uma ferramenta que ela tem que ficar preenchendo coisas numa tela. Eu tenho essa preocupação. Eu tenho a preocupação de mostrar para a equipe que fazer a coisa de maneira organizada é uma necessidade. Então, acho que o fundamento é a organização. E vincular. E quando você organiza num software, você tem condições de medir. E medir é uma ferramenta, é o recurso principal que um gestor tem na mão para mostrar resultado, para mostrar a evolução do caminho até o resultado. A métrica, então, né? Tudo tem que ser medido, como diz William Demme, né? Não se gerencia o que não se mede. Exatamente. Nem conseguimos fazer melhorias, né? Exato. Mas perfeito. Elton, para a gente partir aqui para deixa, pensando no nosso público que nos acompanhou até aqui, gostaria que você deixasse algum conselho ou alguns conselhos para quem é dessa área de gerenciamento de projetos, ou que tem essa ênfase em operações. Quais conselhos que você gostaria de deixar? Primeiro conselho, conhecer, estudar, se aplicar, tem que ler as obras, tem que conhecer. Segundo conselho, se submeta a desafios, né? Se você estiver diante de um trabalho, um trabalho que você pode criar, aplicando uma ferramenta, se teste primeiro, aplique e se teste, faça acontecer para você criar domínio. E o terceiro, seja extremamente limpo com quantidade de informações, com quantidade de controles, ajustando os níveis com os retornos que você tem dos grupos ou dos contextos que você aplica e trabalha essas ferramentas. É basicamente isso, é o lean, o pensamento enxuto mesmo, sabe? Tanto de processo quanto de informação, né? Perfeito. E principalmente hoje que a gente tem uma enxurrada de informações. Mas principalmente hoje, super desafio. A gente tem tanta opção, tanta ferramenta. Exatamente. Antes a gente só tinha a opção Microsoft. Então, vai ser o que essa? Ou então, tipo, Primavera ou Microsoft Project. Mas bem, gente, olha, super episódio. Espero que vocês tenham gostado. Sigam nos acompanhando no PMIS Talk. E, gente, quem ainda não conhece o PMI, venha conhecer, estamos sempre disponíveis, faça contatos nas redes sociais, que teremos todo o carinho do mundo para te trazer para dentro dessa comunidade. Forte abraço, até o próximo episódio.